Olá investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje vou estar explicando o que é uma reserva de emergência ou oportunidade ou financeira. Bom, para começar o vídeo eu vou já explicar para vocês que reserva de emergência ou reserva de oportunidade ou reserva financeira é basicamente a mesma coisa. Então eu vou explicar para vocês o que é essa reserva. Ela corresponde a 6 a 12 meses aí dos seus gastos ou despesas, né? Normalmente para pessoa física, né, a gente fala para ter 6 meses aí de reserva de emergência. Já a pessoa jurídica, de 12 meses, né? Ah, mas eu quero ter mais ainda. Você pode ter, só que a partir dessa quantidade, você pode colocar o seu valor, né, o seu investimento em locais mais lucrativos, né? Então, se você gasta R$1.000 aí por mês, é legal você ter pelo menos 6 meses dos seus gastos. Então, se você gasta 1.000, só multiplicar por 6, você vai ter 6.000. Então você tem que ter 6.000 na sua reserva. O indicado, né, que você tem o resgate imediato, é o D mais 0. Então qualquer fundo que você vai investir aí tem que ser D mais 0. Você tem que tirar naquele exato momento. Não é interessante ter sua reserva em fundos imobiliários ou em ações, porque normalmente demora aí 2 dias. E se você vê uma oportunidade muito interessante ou tiver uma emergência, precisar daquele dinheiro, né, tiver uma emergência financeira, é interessante você ter o dinheiro, o resgate aí no mesmo dia. Então procure fundos com D mais 0, tá? E também muito importante é que tenha alta segurança, né? Então a gente vê aí vários bancos aí não tão conhecidos, vários bancos que estão precisando realmente de aportes de dinheiro, oferecer aí CDB de 200%, né? Mas às vezes não é tão seguro, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então evite um investimento que possui uma rentabilidade muito alta, muito grande, porque provavelmente aquele banco vai ter um pouco de problema para honrar os pagamentos, né? Apesar aí de ter garantias, é um pouco perigoso. Então evite CDBs com muita porcentagem, muito alta de bancos que você nunca ouviu falar. E infelizmente normalmente não possuem boa rentabilidade, né? Por ter alta liquidez, né, para você conseguir aí recuperar no mesmo dia, ter alta segurança, normalmente não vai ter uma boa rentabilidade, infelizmente, né? Quem sabe no futuro, né, ou se vocês souberem de algum que tem uma boa rentabilidade, alta segurança e consegue fazer o resgate imediato, posta aí nos comentários pra gente. Bom, onde eu posso ter minha reserva de emergência? Tem muita gente tendo na poupança, eu não acho interessante, eu não tenho minha reserva de emergência na poupança, mas é um local que várias pessoas colocam. Tem também o Tesouro Selic, muita gente investe no Tesouro Selic, eu também já investi um tempo no Tesouro Selic. Tem os CDBs de 100% e tem também as contas digitais, né? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. A poupança você pode basicamente procurar qualquer banco, né? Você vai ter um rendimento meio ruim, mas vai ter. O Tesouro Selic atualmente não está tão interessante, mas você pode investir direto no site do tesourodireto.com.br. Lá é só se cadastrar e você pode investir diretamente aí no Tesouro Selic, que sem dúvida é a forma mais segura de você investir, né? Porque na poupança você tem o risco do banco estar fechando, o banco estar falindo, né? Já no Tesouro Selic você está investindo direto no Tesouro Nacional, né? Então aí você só tem o risco se o Brasil falir, né? O Brasil não vai falir, vai privatizar muita coisa antes de estar falindo, né? E CDBs em 100%, por exemplo, um fundo aí que segue aí o CDI a 100%, né, é o Trend DI Simples, que você encontra na corretora Rico ou na corretora do XP, né, que é a famosa XPI, né, xpi.com.br, que foi a primeira corretora que eu acabei criando conta. Eu gostei muito dela, apesar de ter umas taxinhas, né, meio chatas, mas é uma boa corretora. E a Rico é a segunda corretora que eu utilizei, eu gostei também dela, e não tem taxas nenhuma, né, bem interessante a Rico hoje em dia. E contas digitais, que é, por exemplo, o Nubank, que é onde eu tenho a minha reserva de emergência. É um lugar simples de ter reserva, você não precisa abrir conta em corretora e também tem uma rentabilidade bem interessante, que é bem parecido aí com um CDB de 100%. Às vezes paga até um pouquinho mais que 100%. Então, atualmente, né, no período que a gente está passando com a Selic a 2%, está bem interessante a gente ter nossa reserva de emergência num fundo aí, por exemplo, o Trend DI Simples, ou uma conta digital no Nubank.
Mas você pode ter também aí no Tesouro Selic, né? Tesouro Selic é uma opção interessante. Já a poupança, eu diria para você, se você está perdendo dinheiro, não deixaria. Bom, sobre o fundo Trend DI, a rentabilidade dele eu acabei pegando na site do próprio XP, e a gente pode perceber que a gente tem aqui o CDI, né? Então aqui a gente tem o CDI intracejado e o fundo DI, né? Que é o fundo aí. Opa, parece que eu coloquei um Oi. Meu Deus, a Oi me persegue. Eu vou colocar um DI aqui, que é esse laranjinha, né? Que a gente pode ver que está bem próximo do CDI. Então, basicamente, ele está quase aí 100%, tá 96, 97%, né, nos últimos meses. Então é um fundo interessante, tá? Eu ainda gosto mais do Nubank. O Nubank tem uma taxa um pouquinho maior. Bom, sobre aí os investimentos do Trend DI, né, eu estava pesquisando lá na corretora, né, eu fui lá na XP e na Rico e pesquisei realmente sobre esse fundo. E eu vi que ele investe mais em títulos públicos federais, né? Ele também tem exposição a derivativos a fim de hedge, né, de segurança aí, né? Bom, empréstimo de ações também acontece, ou títulos públicos, né, mas aí na parte doadora. E também realiza algumas opções de day trade que a gente entende que às vezes tem que comprar um título e vender no mesmo dia, né, porque aconteceu alguma variação, então é bem comum. Então, principal parte do Trend DI a gente sabe que está em títulos públicos. Bom, se você criou uma reserva de emergência e já está com 12 mil reais aí na sua reserva de emergência, se você deixar na poupança, você vai ter 159 reais a mais depois de um ano. Já no Tesouro Selic você vai ter 163 e nos CDBs e contas digitais, né, se eles forem realmente 100% ou se não tiver tanta variação, vai ser em torno de 187 reais a mais que você vai ganhar em um ano. Já em 5 anos você vai ganhar 800 reais. Isso em poupança, 864 em Tesouro Selic e basicamente R$1.000 aí em CDB e contas digitais como o Nubank ou o fundo Trend DI, né? Em 10 anos você teria 1.600, isso 1.700 basicamente aí na poupança, basicamente 1.800 aí na Tesouro Selic, 2.082 em CDBs e contas digitais. Já se você tivesse uma reserva de emergência de 20 mil reais, em um ano você teria 266 na poupança, em Tesouro Selic 271, em CDBs e contas digitais 313. Em 5 anos você teria 1.300 na poupança, 1.400 no Tesouro Selic, 1.665 em contas digitais e no CDB. E em 10 anos, 2.800 na poupança, 2.983, basicamente R$3.000 no Tesouro Selic, 3.470 em CDBs e contas digitais. Bom, levando tudo isso em consideração, eu achei mais interessante investir em CDB 100% e contas digitais. Trend DI simples, porque ele não tem taxa de administração, isso mesmo, eu achei interessante quando eu fui ver no site, né? Mas não tem taxa de administração, tem o famoso Come Cotas, então a cada 6 meses aí acontece o Come Cotas aí, então não tem como fugir, mas ele é um investimento interessante, né? É quase 100% aí do CDB, então é bem interessante mesmo. Então, sempre que você for procurar um fundo para você investir, procure então 100% do CDB, né? E uma taxa de administração sempre abaixo de 0,30. Uma taxa de administração anual, tá? Então isso é interessante. Agora, se achar o Trend DI simples, ele não tem nem taxa de administração. Isso é mais interessante. Então é um local legal, né? A única coisa é que o mínimo que você pode investir é R$100. Então você não pode fazer uma reserva de emergência iniciando aí com 20, 30 reais, né? Já o Nubank eu achei mais simples porque você não precisa abrir conta em corretora e você pode colocar o valor que você quiser. Também é 100% do CDB, né? Tem alguns momentos até que a gente vê que ele até ultrapassa um pouquinho 100%. Então é bem interessante. Então é isso, investidores. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.